Olá, olá, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que estiver assistindo. Sou Alex aqui do canal. Um probleminha aqui, a internet não está numa velocidade boa. Vou pegar um celular ali para fazer um monitoramento, né? Para ver como é que tá saindo, pra gente falar aí do que tá acontecendo. Que fazer uma live onde as pessoas não escutam não adianta muita coisa, né? Vamos ver como é que tá aqui a live. Tô escutando vocês, né? Tá saindo, né? Tá gravando, enviando. E tá chegando, não tá travando. Tá numa posição boa, né? Tá aqui, ó. Minha live ao vivo. O microfone tá bom. Então dá pra mim continuar com a live. Aí eu vou devolver. Ajustado aqui. Agora vamos pro que interessa, tá? Eu venho fazendo esse trabalho aqui, né, que eu quero mostrar a verdade. Eu coloquei aí no título, né, a verdade sobre os nossos irmãos mais velho, que é o nosso irmão lá da Terra Prometida, que está tendo um problema lá com o pessoal da faixa dos gases, né? Então, tá tendo problema lá com o pessoal da faixa dos gases. E eu tô lendo aqui na Bíblia, na versão, aqui em cima vocês podem ver NVT, nessa versão da Bíblia, aonde a gente vai entender qual o motivo e razão por que os nossos irmãos da Terra Prometida tá tendo um problema. Desde que eles entraram naquela terra, eles têm um problema. E na live passada, se vocês quiserem entender melhor, vai lá e assistam a minha live antes dessa, que é o capítulo 19 e 20, onde eu explico e leio nessa versão NVT, né, na NVT 21, que explica como Deus fez um pacto, uma aliança com o povo da Terra Prometida. E era um pacto e uma aliança baseado num contrato, num acordo. Um pacto e um acordo feito no pé do Monte Sinai. E a gente vai entender que é um pacto baseado em animais que eram, né, vitimados sobre um altar de terra. E ali era feito um acordo como se fosse um casamento. E eu vou ler aqui para vocês os termos. Então, para você entender, você precisa ter paciência, aguardar até onde a gente vai chegar no momento da compreensão exata de que nesse termo, nessa aliança, existe um se, né? Se vocês me obedecerem, se vocês permanecerem fiel ao meu acordo, ao meu pacto, à minha aliança, se vocês obedecerem, isso é um pacto condicional, onde há uma condição imposta e colocada por Deus, que eles devem obedecer. Se eles obedecerem, Deus vai cumprir a parte do seu contrato, a parte da sua aliança. Se eles não obedecerem, Deus não vai cumprir. E pior, caso não haja obediência, vai acontecer que haverá uma cobrança. Deus vai cobrar deles. E porque dentro do pacto, dentro da aliança, dentro do acordo,
existe regras, existe condições, e nessas condições a maldição que para quem quebrar o acordo vai ter que acontecer com ele. A lei existe dentro do pacto, dentro do acordo existe uma lei que rege o acordo. Como, né, existe a Constituição brasileira, onde o povo brasileiro ele tem as suas obrigações de cumprir a Constituição, um acordo que foi feito mediante os constituintes. Então o povo brasileiro tem um acordo com essa lei, com essa Constituição, um pacto de cumprir a lei, de cumprir a Constituição brasileira. Então lá tem privilégios, tem deveres e obrigações, né? O que o Estado, um acordo entre o povo e a política, os políticos, né? Os três poderes, né? O Congresso Nacional, aí dentro do Congresso tem os deputados, senadores, e tem o Executivo, né? O Presidente da República, que nós somos nós somos uma federação, né? O Brasil é uma república federativa, onde tem os seus representantes, são eleitos pelo povo. E o povo tem uma Constituição. Então o Estado deve seguir a Constituição e aplicar aquilo que está dentro desse pacto, né? O Pacto Federativo. Né? Então tem a gente tem dentro da Constituição brasileira, a gente tem os nossos deveres e obrigações, e a Constituição traz a liberdade e traz a garantia de que o povo brasileiro ele está guardado por uma Constituição brasileira que traz deveres e privilégios. Então tem os privilégios e tem os deveres, as suas obrigações. A lei mosaica, a lei que é esse casamento com o povo de Deus, ela também tem. Só que no caso da nossa Constituição, a Constituição brasileira, ela não rege a parte religiosa. Ela não toca no religioso, tá? Na questão religiosa. Ela só toca na questão civil. Ela coordena, né? Ela abrange, ela rege em todo brasileiro uma única forma de lei, de tratamentos e regra. Não entra no âmbito religioso. No caso da lei de Deus dada através de Moisés, ela rege tudo. Ela rege a lei desde a parte religiosa, parte espiritual religiosa, até na parte civil. Tudo está junto. Esse é o pacto que o povo está fazendo com Deus. E eu vou chegar aqui no capítulo 21, eu já li o 19 e o 20 no outro vídeo. Então aqui nós vamos entrar dentro dos aspectos. Já li a parte dos 10 mandamentos, que é a parte onde aos 10 mandamentos, o contrato, né, que foi feito entre Deus e o povo. E agora vamos ler a parte que são os primeiros mandamentos, o que rege por trás dos 10 mandamentos, né? A lei em si, né, o que determina, né? Você tem 10 mandamentos ali colocados, e depois dos 10 mandamentos, por trás existe toda uma lei que rege, né? Que vai especificar pormenores como é o tratamento do povo entre si, porque a lei de Deus em Israel, ela contempla desde a parte religiosa, as obrigações religiosas e tudo mais, e a parte civil, né? Tudo está dentro de um pacote só. No nosso caso hoje, o povo brasileiro, a parte religiosa, a Constituição brasileira não atinge, ela não indica, ela não diz o que eu devo fazer em relação a Deus, ela não diz quem é Deus, a Constituição brasileira, ela é, vamos dizer assim,
ela é leiga, né? Ela não trata, ela é, como é que fala? Ela é, meu Deus, se dá um nome a isso aí. Ela é, oh meu Deus, como é que chama, Jesus amado? Quando o Estado brasileiro, ele é como se fosse ateu, né? Ele nem discrimina, nem recrimina, e ele não, e ele também não obriga ninguém a seguir ou deixar de seguir a nenhum Deus que a pessoa da sua parte religiosa queira seguir, né? Então, por isso que eu estou explicando isso, que o contato mais próximo que a gente tem é a Constituição brasileira, né? O Estado é laico, né? O Estado é laico. A Constituição brasileira, ela é laica, ela é isento de religião, mas ela não é laicista. Ela não obriga ninguém a ser laico para ter acesso à lei, à Constituição brasileira. A Constituição brasileira, ela não pode criminalizar ninguém por causa da sua cor, religião, nada. Nada da parte cultural ela pode criminalizar. Tá? Ela não pode aplicar o laicismo, onde o Estado, através de escolas, faculdades e tudo mais, onde o Estado ensina e educa, né, para a formação da parte, a formação do homem com a sua relação, trabalho e tudo mais, não pode haver o laicismo. O Estado não pode querer se meter dizendo o que não pode e o que pode na religião, qual Deus existe, qual que não existe. Religião A, B, C ou D é a verdadeira, não pode obrigar. O Estado na Constituição brasileira, ele não é laicista, tá? Aqui na lei, isso não é assim, tá? O Estado, que depois ele vai ter, o primeiro rei Esaú, né? Ele é obrigado a seguir a Torá e a lei, e é obrigado a seguir esse Deus de Israel, que é revelado aqui no Monte Sinai. Então, dentro da monarquia que vai ser instalada em Israel depois dos juízes, o Estado, ele não é laico, ele tem uma religião, ele tem um Deus, e ele é extremamente religioso, e ele deve obrigar as pessoas a cumprir a lei, tá? Porque como o Estado não é laico, como a monarquia na época de Esaú, Davi e Salomão, ele não é laico, ele é religioso, e eles assumem o papel de governar através da monarquia, porque a parte religiosa deu esse poder, Deus cedeu o poder para que, através do rei Saul, depois Davi, Salomão, Jeroboão e os demais reis, pudesse governar sobre um povo que é regido por uma religião que contempla tudo na vida. Tá? Então, esse é o propósito da lei. Então nós vamos ler agora o capítulo 21, né? Eu já li o capítulo 19 e 20, então vamos ler aqui, capítulo 21. Estes são os decretos que você apresentará a Israel. Tá? Vamos ver aqui. Esses são os decretos, né? Eu já vi o 19, o 21, né? É que eu queria clicar aqui em cima, ó. Aqui, ó. Quer dizer né? É 1. Deuteronômio, que é um outro livro que a gente vai ler também, ó. Foi naquela ocasião que o Senhor me ordenou que lhes ensinasse seus decretos e estatutos, para que vocês os cumprisse na terra que estão prestes a entrar para tomar posse, tá? Então lá no livro de Deuteronômio, que é um outro livro que a gente vai ver, que vai falar sobre esse mesmo assunto, eu vou ler lá em Deuteronômio depois, que depois de 40 anos, o livro de Deuteronômio,
O livro de Êxodo é o livro que ele sai da terra do Egito e tem um encontro com Deus no Monte Sinai, e Deus vai dar essa lei. O livro de Deuteronômio é 40 anos depois. Moisés vai repetir para aqueles que sobreviveram os 40 anos no deserto, e Moisés vai falar lá em Deuteronômio 4,14 que foi essa a lei que o Senhor e os estatutos que Deus deu para que eles cumprissem quando eles entrassem na terra. Mas durante os 40 anos eles tinham uma lei também específica para que eles a cumprissem durante os 40 anos, depois do pecado que a gente vai ver, que Israel vai trair o seu noivo, vai trair o seu esposo, e daí vai, mesmo assim Deus vai mandar eles para a terra, mas os 12 espias vão difamar a terra, e Deus vai fazer com que eles fiquem 40 anos no deserto, até que morresse toda aquela geração de 20 anos para cima, né, que difamaram a terra. Então eles vão ter que esperar 40 anos no deserto, e Deus vai determinar a sua lei até que eles entrem na terra. Mas essa lei aqui é a lei que vai servir na terra, tá? Estes são os decretos que você apresentará a Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele poderá servi-lo por mais. Ele não poderá servi-lo por mais de 6 anos. Liberte-o no 7º ano. E ele. Deixa eu só fazer um negócio aqui. É que pare de apresentar aqui, para não ter barulho no fundo. Se você comprar um escravo hebreu, ele não poderá servi-lo por mais de 6 anos. Liberte-o no 7º ano, e ele nada lhe deverá pela liberdade. Se ele era solteiro quando se tornou seu escravo, partirá solteiro. Mas se ele era casado antes de se tornar seu escravo, a esposa deverá ser liberta com ele. Se seu senhor lhe deu uma mulher em casamento enquanto ele era escravo, e se o casal teve filhos e filhas, somente o homem será liberto no 7º ano. A mulher e os filhos continuarão a pertencer a seu senhor. O escravo, contudo, poderá declarar: amo meu senhor, minha esposa e meus filhos, não desejo ser liberto. Neste caso, seu senhor o apresentará aos juízes, que é numa porta da cidade. Em seguida o levará até a porta ou até o batente da porta e furará a orelha dele com um furador, ou a suvela, né, de furar. Depois disso o escravo servirá seu senhor pelo resto da sua vida. Quando um homem vender a filha como escrava, ela não será liberta como os homens. Se ela não agradar seu senhor, ele permitirá que alguém lhe pague o resgate, mas não poderá vendê-la a estrangeiro, pois rompeu o contrato com ela. Mas se o senhor da escrava a entregar como mulher ao filho dele, não a tratará mais como escrava, mas sim como filha. Se um homem que se casou com uma escrava tomar para si outra esposa, não deverá descuidar dos direitos da primeira mulher, com respeito à alimentação, vestuário e intimidade, seu relacionamento, né? No seu relacionamento íntimo com ela. Se ele não cumprir alguma dessas obrigações, ela poderá sair livre, sem pagar coisa alguma. Casos de danos pessoais. Quem agredir e matar outra pessoa será executado. Mas se for apenas um acidente permitido por Deus, definirei um lugar de refúgio para onde o responsável pela morte possa fugir, que são cidades de refúgio que vai ser determinado por Deus depois, tá? Se, contudo, alguém matar outra pessoa intencionalmente, o assassino será preso e executado, mesmo que tenha buscado refúgio em meu altar.
Quem agredir seu pai ou sua mãe será executado. Quem sequestrar alguém será executado. Que a vítima seja encontrada em seu poder, que ela a tenha vendido como escravo. Quem ofender a honra de seu pai ou de sua mãe será executado. Se dois homens brigarem e um deles acertar o outro com uma pedra ou com o punho ou outro, e o outro não morrer, mas ficar de cama, o agressor não será castigado se, posteriormente, o que foi ferido conseguir voltar a andar fora de casa, mesmo que precise de muleta. O agressor indenizará a vítima pelos salários que ela perder e se responsabilizará por sua total recuperação. Se um senhor espancar seu escravo ou sua escrava com uma vara e, como resultado, o escravo morrer, o senhor será castigado. Mas se o escravo se recuperar em um ou 2 dias, o senhor não receberá castigo algum, pois o escravo é sua propriedade. Se 2 homens brigarem e um deles atingir por acidente uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, sem que haja outros danos, o homem que atingiu a mulher pagará a indenização que o marido dela exigir e o juiz aprovar. Mas se houver outros danos, o castigo deverá corresponder à gravidade do dano causado. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Tá vendo? Aqui é a lei de talião, é a lei da retribuição, tá? Tá vendo? Aqui a lei está dizendo aqui, ó, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Se um senhor ferir seu escravo ou sua escrava no olho e o cegar, libertará o escravo como compensação pelo olho. Tá vendo, ó, que a lei de Deus cuida até dos escravos. O escravo não era tratado de qualquer forma. Ou servos, né? Se quebrar o dente de seu escravo ou de sua escrava, libertará o escravo como compensação pelo dente. Se um boi matar a chifre um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e não será permitido comer sua carne. Nesse caso, porém, o dono do boi não será responsabilizado. Mas se o boi costumava chifrar pessoas e o dono havia sido informado, porém não manteve o animal sob controle, se o boi matar alguém, será apedrejado e o dono também será executado. Os parentes do morto, no entanto, poderão aceitar uma indenização pela vida perdida. O dono do boi poderá resgatar a própria vida ao pagar o que for exigido. A mesma lei se aplica se o boi chifrar um menino ou menina. Mas se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono do boi pagará 30 moedas de prata ao seu senhor de escravo, e o boi será apedrejado. Se alguém cavar ou destampar um poço e o boi ou jumento cair dentro dele, o proprietário do poço indenizará totalmente o dono do animal, mas poderá ficar com o animal morto. Se o boi de alguém ferir o boi do vizinho e o animal ferido morrer, os 2 donos venderão o animal vivo e dividirão o dinheiro entre si em partes iguais. Também dividirão entre si o animal morto. Mas se o boi costumava chifrar e o dono não manteve o animal sob controle, o dono entregará um boi vivo como indenização pelo boi morto e poderá ficar com o animal morto. Então isso aqui é o capítulo 21. Tá? Então esse aqui é o capítulo 21, né? Que é a lei a respeito, né,
casos de danos pessoais. Então aqui a gente acabou de ver casos de danos pessoais. Aí agora tem o capítulo 22, proteção da propriedade, né? Aquele que é dono de alguma coisa, como é que se deve comportar. Aí tem responsabilidades gerais, chamada prática da justiça, 3 festas anuais, promessa da presença do Senhor, Deus lá está presente. Israel aceita a aliança do Senhor, tá? Então nós vamos chegar no 24, onde Israel vai aceitar essa aliança, tá? Então eu li o capítulo 21, né? Proteção à propriedade, né? Esse capítulo 21 aqui vai até o 31, né? Tem 31 capítulos. Capítulo 22 até o 31. Deixa eu ver se isso aqui tem. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matar o animal ou vendê-lo, o ladrão pagará 5 bois para cada boi roubado e 4 ovelhas para cada ovelha roubada. A proporção aqui é sempre, né, o boi 5 por 1, a ovelha 4 por 1, né? Se o ladrão for pego, essa lei aqui, ó, 4 por 1, né? Quando, só para vocês terem uma ideia na aplicação da lei, quando Natan contou a história para Davi e o induziu a julgar, né, Natan, para cobrar Davi do pecado de Davi com Batseba, Natan contou a história de um homem rico que pegou a única ovelhinha de um homem e a comeu, a roubou e a comeu, sendo que ele tinha um monte. Aí Davi falou, Davi ficou irado e falou, então esse deverá pagar 4 ovelhas mais, né? Deve retribuir 4 vezes, dá no lugar da vida da ovelha que o homem rico tomou. Aí Natan disse, esse homem é você. E aí 4 vidas de filhos de Davi, né? 4 tragédias aconteceu na vida de Davi como retribuição, e a aplicação da lei foi aplicada sobre a vida de Davi, porque ele mesmo se julgou, né, e determinou, e Deus tirou 4, né, foi tirado dele 4, né, 4 filhos de Davi morreu, né. Se um ladrão for pego em flagrante roubando uma casa e for ferido e morto no confronto, a pessoa que o matou, o ladrão, não será culpada de homicídio. Mas se isso aconteceu durante o dia, a pessoa que matou o ladrão será culpado de homicídio. O ladrão que for pego restituirá o valor total daquilo que roubou. Se não puder restituir o valor, será vendido como escravo para pagar pelos bens roubados. Se alguém roubar um boi, um jumento ou uma ovelha, e o animal for encontrado vivo, em poder do ladrão, ele pagará o dobro do valor do animal roubado. Se o animal estiver pastando no campo ou na videira, e o dono o soltou para pastar no campo de outra pessoa, o dono do animal entregará como indenização o melhor de seus cereais e de suas uvas. Se alguém estiver queimando espinheiros e o fogo se espalhar para o campo de outra pessoa e destruir o cereal já colhido, ou a plantação pronta para a colheita, ou a lavoura inteira, aquele que começou o fogo pagará por todo o prejuízo. Se alguém entregar valores ou bens a um vizinho para que este o guarde, e eles foram roubados da casa do vizinho, o ladrão, se for pego, restituirá o dobro do valor dos itens roubados. Mas se o ladrão não for pego, o dono da casa comparecerá diante dos juízes para que se determine se foi ele
quem roubou os bens. Em qualquer caso de disputa entre vizinhos, em que ambos afirmem ser donos de determinado boi, jumento, ovelha, peça de prata ou objeto perdido, as duas partes comparecerão diante do juiz, e a pessoa que eles considerarem culpada pagará o dobro à outra. Se alguém deixar um jumento, um boi, uma ovelha ou outro animal sob o cuidado de outra pessoa e o animal morrer, for ferido ou levado embora, e ninguém ver o que aconteceu, a pessoa que estava cuidando do animal fará diante do Senhor, tudo em letra maiúscula, Yahvé, um juramento de que não roubou o animal. O dono aceitará o juramento e não será exigido pagamento algum. Mas se o animal for roubado do vizinho e ele mas se o animal for roubado do vizinho, ele indenizará o dono. Se tiver sido despedaçado por um animal selvagem, o que restou da carcaça será apresentado como prova, e não será exigido pagamento algum. Se alguém pedir um animal emprestado ao vizinho e o animal for ferido ou morrer na ausência do dono, a pessoa que pediu o animal emprestado indenizará o dono totalmente. Mas se o dono estiver presente, não será exigido pagamento algum. Também não será exigida indenização alguma se o animal estiver sido alugado, pois o valor do aluguel cobrirá a perda. Responsabilidades gerais. Se um homem seduzir uma moça virgem que não esteja comprometida e tiver relações sexuais com ela, pagará à família dela o preço costumeiro do dote e se casará com ela. Mas se o pai da moça não permitir o casamento, o homem lhe pagará equivalente ao dote de uma virgem. Não deixe que a feiticeira viva. Quem tiver relações sexuais com um animal, certamente será executado. Quem sacrificar a qualquer outro Deus ou Elohim, além do Yahvé ou Senhor, será destruído. Não maltrate nem oprima os estrangeiros. Lembre-se de que vocês também foram estrangeiros na terra do Egito. Não explore a viúva nem o órfão. Se você os explorar e eles clamarem a mim, certamente ouvirei seu clamor. Minha ira se acenderá contra você e o matarei pela espada. Então sua esposa ficará viúva e seus filhos ficarão órfãos. Se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo que esteja necessitado, não cobre juros visando lucro, como fazem os credores. Se tomar a capa do seu próximo como garantia para o empréstimo, devolva antes do pôr do sol. Talvez a capa seja a única coberta que ele tem para se aquecer. Como ele poderá dormir sem ela? Se não a devolver, e se o seu próximo pedir socorro a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. Não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoeis as autoridades do seu povo. Quando entregar as ofertas das colheitas, do vinho, do azeite, não retenha coisa alguma. Consagre a mim seu primogênito. Tá vendo? Deus está tomando todo o primogênito do ventre, tanto de homens como do ventre da mulher, da casa da família, tanto da mulher como do gado e de ovelhas será dado ao Senhor. Também entregue a mim os machos das primeiras crias das vacas, das ovelhas e das cabras. Deixe o animal com a sua mãe por 7 dias e, no 8º, entregue-o a mim. Vocês serão o meu povo santo. Presta atenção, como é que Deus começa a tratar aqui a nação de Israel. Veja só, que dentro do pacto, Deus diz: vocês serão meu povo santo. Guarde isso. Vocês serão meu povo santo. Por isso, não comam a carne de animais despedaçados e mortos por feras no campo.
joguem a carne para os cães. Tá? Então aqui nós já estamos com 36 minutos, eu vou acabar por aqui. Vou fazer o próximo vídeo, esse já é o segundo. Vai ter o terceiro, onde a gente vai entrar uma chamada à prática da justiça. Então nós vamos entrar agora numa chamada para a prática da justiça. Tá? Então aqui a gente vai encerrar esse vídeo, tá? Usando a Bíblia NVT, no Êxodo 22, o próximo será o 23, né? E eu vou encerrar esse vídeo aqui. Que você tenha uma ótima semana. Se você assistiu, se você gostou, e se você está aprendendo, e se você quer aprender mais, se inscreva no meu canal, dê o seu joinha aí nesse vídeo, deixe um comentário embaixo, porque assim o YouTube entende que o vídeo tem relevância e mais pessoas vão poder alcançar. Compartilhe, pega o link desse meu vídeo, espalha nos seus grupos da igreja, o grupo político, né, você que é direita, conservador, ou qualquer um de vocês que estiver ouvindo aí, você caiu de paraquedas nesse vídeo, né, e você quer entender por que motivo e razão, né, o povo da Terra Prometida está lá lutando, né, com o povo da faixa dos Gazas, né, tá nessa luta lá, que no final eu vou trazer para vocês o desfecho, por que ainda o povo da Terra Prometida, o povo de Israel, está lá lutando, né, com o povo do jamais. É por causa de uma da consequência de eles não ter obedecido essa lei, tudo isso que eu estou lendo aqui para vocês, que é a primeira parte da lei, aonde Deus fez um pacto, uma aliança com o seu povo no pé do Monte Sinai. Tá? Então, essa é a lei que Deus deu, tá? A ele, o seu povo, o pacto, uma aliança. E a gente vai ver que é um pacto, quando a gente terminar, mais para frente no próximo capítulo, Deus vai chamar o povo e vocês vão entender como é que essa aliança foi feita, tá bom? Então vamos fechar por aqui. Deus te abençoe. Se ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o seu joinha, deixa um comentário. Tenha um ótimo final de semana, já estamos no final de semana, né? Amanhã é domingo. Deus te abençoe, te guarde, né? E te proteja. E que o Senhor Jesus abençoe sua vida. E que se você quiser entender como Deus resgatou esse povo, como Deus também nos resgatou, tenha Jesus como seu único e suficiente Salvador, que Ele é aquele que nos resgata, e pelo povo não ter cumprido essa lei, o Senhor Jesus morreu também pelo seu povo, cumpriu toda essa lei para que houvesse salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus a não ser através de Jesus Cristo. Tá bom? Deus te abençoe. Muito obrigado por você ter ficado aqui até neste momento.